E o É um outro... processo educativo nessa parte, assim, a gente também, né, bateu um papo sobre isso já, mas é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia que a gente discutiu antes da gente gravar, das frustrações, assim, o processo de aprendizado desse ator, passando pelo apontamento também de falhas, assim, nessas atuações ou nessas dinâmicas, Até assim. puxando pelo ponto que você falou de esvaziar o seu para ter o outro, você acha que às vezes a pessoa simplesmente se recusa e tal a se esforçar a aprender, mas você acha que às vezes tem um medo também da pessoa tipo se esvaziar e perder sua identidade, tipo se esvaziar para aprender como ser um mendigo e como ser outra pessoa e se perder no meio disso e ter medo disso, entendeu? De se abrir. Eu não sei se passa por aí, eu acho que passa por um egoísmo, um É, egocentrismo total do de não indivíduo, poder abrir principalmente mão, desse né? indivíduo do século, desse momento de vida que a gente está. É um indivíduo narcisista, totalmente, entendeu? E que não tá afim de se colocar no lugar de ninguém, sabe? Uhum. Então não é sobre, porque ele tem uma consciência de que ele não vai virar um mendigo e nem vai se perder, né? A gente fala, a atuação não é sobre um estado psicótico onde você não, Sim, né? você não tem que entrar num transe Não, de... não tem nada a ver com transe, tem a ver Uhum. com arte, com essa capacidade que você Sim. tem de se colocar mesmo no lugar das pessoas. Então, Felipe, não acredito, pode ser, né? Não é uma. Pode ser que, sei lá, não tô falando que também não aconteça isso, Uhum. mas é muito mais essa incapacidade de se disponibilizar para escutar o outro, para se colocar no lugar do outro. Eu acho que é até uma mediocridade humana, assim, sabe, também, da lei do menor esforço. Então, não cria muita dificuldade para mim. É muito mais fácil você decorar e repetir do que você se implicar naquela história, naquela condição desse sujeito. E que hoje é realmente o padrão, parece que É é a isso, zona de né? conforto, né? Aí. Passa mais por aí, né? De uma ausência de escuta mesmo. Uhum. Porque para a gente se colocar nesse lugar que não é o nosso, a gente tem que abrir mão um pouquinho até de pensar só na gente, Mas eu acho que eu entendo, assim, sabe? essa ideia, vai ver do que você falou pelo lado da pessoa também não fazer questão de se despir em alguma medida para poder estar ali. Pensar, não, se fazer pelo meu jeito pode chegar num resultado. O problema é que não chega, né? No mesmo, da mesma Às vezes jeito. não, com qualidade não. Existe um termo muito que se usa mais no teatro, falar, esse ator é muito visceral, ou esse ator é Uhum. muito orgânico, né? Então tá falando desse ator que entra, né? Que se conecta de verdade ali com o papel que ele está vivendo. E isso não é simples, isso é porque esse ator se dedicou, na verdade, a essa história, a esse contexto, a criou uma cumplicidade com o outro colega de Sim. cena, porque se não cria essa cumplicidade também, você entra, mas se o outro não... Tem esse gargalo que você Ele tá Exatamente. picotado assim, tem alguma coisa que não tá conectada. Exato. Saúde. Saudades de quando a gente gravava pela Pela tarde, noite. assim. Isso vai voltar. Pela A noite. nossa PEX vai voltar, o patrocínio Aí tá mudava de água para vinho? Exatamente. Ou cachaça, né? Nossa, Que isso, velho. isso, não, aí Não, não. a gente nunca Duas chegou coisas aí. boas. A gente Eu ficava tô só... pensando que esse... vai saber, né? Daqui uns dias nós estamos aqui largados das traças também, vai... E isso que a gente estava falando, né? Aí que eu tinha perguntado antes, mas da frustração. Dessa ideia de... Acho que eu não respondi, né? Isso, Muito. mas não é porque a gente tinha conversado antes, tá explicando, pessoal, né? A gente sempre bate um papo antes, depois, durante, acima, abaixo, corta, muda a camisa, né? Acho que eu acabei não falando. Mas né? sobre num processo também de aula, como tem sido essa ideia de ter que pontuar que não está legal ou não é bom dessa forma, e como que tem sido as reações disso ao longo do tempo. Então, isso é fundamental. Eu acho que essa honestidade por parte de quem está ali pensando pedagogicamente falando, eu acho que isso é importantíssimo, que quem está dirigindo o ator ou quem está dando a aula, pontuar para o aluno o que não está funcionando e por que não está funcionando, né? E nem sempre isso é bem recebido.
Porque as pessoas, elas querem ser aplaudidas o tempo inteiro, né? Então, quando Passa você a mão na tem... cabeça. No espaço, quem estuda entende um pouco o que que é esse lugar ali. Não é um lugar de aplauso, é um lugar de conversa, é um lugar de criação e de investigação. E eu sempre falo, se você... que é a ideia, né? Você não tem para trocar por quê? Porque você não estudou. Porque você não saiu da mediocridade. Eu uso, inclusive, esse termo. Eu falo, a gente é um país medíocre com relação aos estudos. Então, não tá a fim de ler, não tá a fim de estudar. É muito difícil você ter Esperar né, ter o que trocar de forma bonita. Então, tá muito ruim o que você tá trazendo. Eu falo, fulano, tá muito ruim o que você tá fazendo. Você percebe que tá muito ruim? A pessoa, como assim tá muito ruim? Tá ruim, você tá repetindo, você decorou. Sabe? Então, assim, a ponto... verdades duras, né? Porém, Porque não é você xeroca uma página de um texto e memoriza. Como que você vai dar vida a um personagem só por aquelas falas? Sim. Só pelo... Esse é o primeiro raso do raso, né? Você tem que ler o texto inteiro e depois você tem que ler sobre o autor e depois você O tem contexto. que entender o que eu chamei de lugar de fala daquele autor. Ele não está falando aquilo ali do nada, do além. Toda a escrita, eu acho que está mobilizada ou movida ou motivada pelas questões de vida do momento. Então eu falo que o teatro ele narra a história do mundo. Se você lê muito bem, você vai, caramba, 1900, olha o que estava acontecendo, olha, estão falando disso aqui, né? Sobre família, sobre sexualidade, sobre economia, sobre tudo, sobre religião. Se você vê as peças de teatro, elas vêm falando disso, vêm narrando um pouco esse indivíduo de cada época, de cada tempo. Então, como que você imprime uma página, memoriza, que é muito comum lá. Eu dou ao autor, o aluno preguiçoso, ele vai ler só aquele trecho. Às vezes, vamos dizer, um monólogo, né? Que é ele já mira num texto ali, lê. E ele vem para a cena de forma equivocada, porque ele não sabe o que antecede aquilo ali. Sim. Então ele só decora e repete.